Nós falamos então a respeito de Lamarck e Darwin nas ideias evolucionistas, tá? E agora nós vamos falar sobre a teoria moderna da evolução, ou também chamada de neodarwinismo. Vamos lá. Primeira coisa, tem autor que diferencia neodarwinismo de teoria moderna sintética da evolução, ou teoria sintética da evolução, tá? Tem autor que diferencia. Porém, para vestibular, normalmente eles cobram como se fosse a mesma coisa. Beleza? Então aqui nós não temos um autor, nós temos vários autores. Por exemplo, Dobzhansky, aí nós temos Ernest Mayr, George Simpson, Haldane. Então são vários autores que estão presentes aqui. A gente não coloca só um, como foi colocado como Lamarck e Darwin. Beleza? Bom, vamos lá então. O que seria essa teoria moderna da evolução? Ela vai, na verdade, incorporar conhecimentos genéticos. Nossa Senhora, fiz tudo todo. Conhecimentos genéticos às ideias de Darwin. Tudo bem? Conhecimentos genéticos às ideias de Darwin. Bom, então, quando se fala em mutação gênica, recombinação, seleção natural, cara, tem que ficar claro o seguinte, tá? Isso tudo é neodarwinismo, porque Darwin não sabia de mutação, Darwin não sabia de recombinação, Darwin não sabia de nada dessas coisas. Perfeito? Até mesmo Mendel, ele não sabia da existência de genes, ele falava de fatores, né? Fatores, tudo bem? Então, aqui você sabe que a mutação, ela é o fator primário, não é? De originar as variações nas populações, beleza? Por exemplo, lá Darwin não conseguiu explicar como surgiam as variedades. Aqui se explica as variedades. Por exemplo, aqui nós temos as espécies, todos da espécie humana, porém, as mutações e recombinações são as responsáveis por toda essa variedade dentro da mesma população. Tudo bem? Então aqui você tem a mutação, a recombinação genética e a seleção natural. Podemos até citar aqui também que as migrações participam desse processo. Por quê? Porque a migração, quando o indivíduo sai de uma população, ele está levando seus genes com ele. Tá? Então ele está tirando aqueles genes da população. E quando nós falamos em um indivíduo chegando numa população, ele está trazendo genes de fora para aquele ambiente. Beleza? Então, como que seria esse processo de acordo com o neodarwinismo? Então, as mutações e as recombinações, elas geram variedades em uma população. As variedades mais aptas, elas passam pelo processo de seleção natural, gerando então uma população adaptada. Perfeito? Então as mutações e recombinações geram variedades. Essas variedades, ao passar pela seleção natural, os mais aptos sobrevivem, os menos aptos são eliminados, e a adaptação de uma população a uma determinada condição daquele ambiente. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Agora, existem natural, tudo bem? Então, aqui nós temos a seleção natural estabilizadora. O que é a seleção estabilizadora? Normalmente, ela ocorre em ambientes que estão em equilíbrio, tá? Então, aqui, ó, eu tenho os fenótipos, tudo bem? Aí aqui eu tenho um fenótipo intermediário, aqui, um fenótipo intermediário. Aqui assim. E aqui eu tenho um fenótipo extremo de um lado, um fenótipo extremo do outro. Beleza? Então, nesse ambiente, aqueles que apresentam um fenótipo intermediário são os que se dão melhor. Isso aqui, às vezes, lá na genética, a gente fala também da malária na África, né? Que os indivíduos heterozigotos, eles têm mais chance de sobreviver em relação àqueles que são
homozigotos dominantes ou aqueles que são homozigotos recessivos, tá? Então isso aqui pode ser aplicado. Foi feito um estudo com crianças, e aquelas crianças que apresentam um tamanho intermediário, ou seja, entre 3 quilos e 4,5 kg, elas têm mais chances de sobreviver do que aquelas muito grandes ou muito pequenas. Tudo bem? Então, existe também esse estudo relacionado à seleção estabilizadora. Agora, se o ambiente, às vezes o ambiente sofre uma mudança, vamos imaginar assim, ó, por exemplo, aqui nós temos alguns animais que são pintadinhos, aqui os animais digamos assim, tem mais manchas do que o anterior, e aqui é um totalmente preto. Então vamos imaginar que sofreu alguma mudança nesse ambiente e agora esses animais intermediários ou tendendo para esse lado aqui, eles não são, digamos assim, não tem uma camuflagem perfeita nesse ambiente que acabou de mudar. Perfeito? Não apresenta uma camuflagem. Aí, esses daqui conseguem ficar mais camuflados. Então, o que vai acontecer? Esses indivíduos aqui, eles vão reduzir a sua população, porque eles vão ser predados, tudo bem? E esses indivíduos aqui, eles vão sobressair, eles acabam aumentando a sua população. Então, por que é chamada de evolução, de seleção direcional? Porque ela sai dessa linhagem estabilizadora e essa curva ela vem para um dos lados, olha só, ela vem para um dos lados. Então, houve o aumento na população de um determinado fenótipo. Beleza? Existe ainda a seleção disruptiva, que aqui eu tenho, a minha tela ficou bem na frente aqui, né? Mas ó, aqui eu tenho os indivíduos intermediários. O que aconteceu nessa seleção disruptiva? Houve uma queda na quantidade de indivíduos com fenótipo intermediário e houve um aumento nos indivíduos com os fenótipos tendendo ao extremo. Então, aqui houve uma separação dessa população, digamos assim. Por isso que é chamada de disruptiva. Agora, inclusive, às vezes as mudanças entre esses dois indivíduos, vamos pensar que fossem esses dois aqui, ó. Eles são bem diferentes, digamos assim, entre as colorações. Às vezes, esses indivíduos na população, eles não se entendem como se fossem da mesma espécie. Aí esse mais vermelhinho começa a se reproduzir só entre eles, e esse mais escuro só entre eles. Inclusive, esse tipo aqui, ele pode ser o ponto inicial de um tipo de especiação chamada especiação simpátrica. Beleza? Que nós veremos mais adiante um pouquinho. Então, a seleção pode ser uma seleção estabilizadora, direcional e disruptiva. Beleza? Lembrem-se, esse assunto aqui pode cair em qualquer prova, qualquer vestibular, mas quem gosta muito de cobrar isso aqui é a Federal do Paraná. Tudo bem? A Universidade Federal do Paraná já cobrou isso aqui várias vezes. Tá bom? Então assim nós terminamos o neodarwinismo, a especiação. Lindezas, presta atenção, toma cuidado. Especiação com especialização. Tá? A especiação, ela é o processo de formação de novas espécies, tá? É o processo de formação de novas espécies. Ao passo que a especialização é a especialização de uma determinada parte do organismo adaptada a fazer uma determinada função. Tudo bem? Então, especiação é o processo de formação de novas espécies. Tudo bem? Bom, em especiação, primeiro eu tenho que colocar para vocês o que seria a definição de espécie. Tá? Existem várias definições, essa daqui é uma das mais utilizadas, que é a da espécie biológica. Tá? Ó, espécies são agrupamentos de populações naturais, intercruzantes, reprodutivamente isoladas de outros grupos semelhantes. Bom, teoricamente seria o quê? Espécie seria seres semelhantes entre si que, ao se reproduzirem, geram descendentes férteis. Isso em condições naturais. Beleza? Porque às vezes, se você colocar em
em cativeiro, às vezes pode gerar uma situação de cruzar duas espécies e ter uma espécie que pode ser fértil. Tudo bem? Bom, existem dois tipos de especiação. Tudo bem? Existem dois tipos de especiação. Existe a especiação simpátrica e a especiação alopátrica. A especiação alopátrica, alo quer dizer distante, pátria quer dizer local de nascimento. Tudo bem? Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma população. Eu tenho uma população A qualquer. E essa população, a primeira coisa que ela passa é por um processo chamado... Aqui ficou ruim de enxergar, né? Mas aí eu vou falando aqui, você vai anotando no seu caderno. Primeiro passo da especiação. Vai acontecer um isolamento geográfico. Primeira coisa, isolamento geográfico. Porque é alopátrica, então quer dizer, vai haver um isolamento geográfico. Bom, esse isolamento geográfico pode ter sido a formação de uma cordilheira ao longo dos milhares de anos, pode ser a formação de um grande lago, pode ser devido a condições geográficas no ambiente, a mudança no curso de um rio. Beleza? Então, a ideia é separar a população para que ela não troque mais genes. Tá? Elas estão separadas. Após essa separação, concorda comigo que agora esse ambiente aqui, por exemplo, esse ambiente daqui de cima pode ter uma condição e essa pode ter uma outra condição. Então, essas espécies aqui, elas passam a ter agora, elas passam a apresentar vidas evolutivas diferentes. Tudo bem? Vidas evolutivas diferentes. Então, elas começam a passar por mutações, elas começam a passar por recombinações, cada uma em seu ambiente. Então, elas passam por recombinações, mutações, e tudo isso vai sofrendo a pressão da seleção natural. A seleção natural não para de acontecer. Então, primeiro, isolamento geográfico, depois a recombinação e mutações, tudo isso sendo direcionado pela seleção natural. Perfeito? Tudo isso sendo direcionado pela seleção natural. Se eu remover o isolamento geográfico dessa população e colocar elas em contato, e elas não se reproduzirem mais, quer dizer então que houve um isolamento reprodutivo da população, gerando então duas novas espécies a partir de uma ancestral. Tá? Então, olha, novamente, aqui eu tenho isolamento geográfico, mutações e recombinações. Se eu remover o isolamento geográfico, colocar as duas espécies em contato, e elas não se reconhecem mais para se reproduzir, tá? Para se reproduzir, então quer dizer que eu tenho uma nova espécie, novas espécies. Vamos imaginar que elas sofreram pequenas diferenciações, como esse caso aqui. Pequenas diferenciações. Perfeito? Se eu remover o isolamento geográfico e elas se reproduzirem, elas têm pequenas diferenças, mas elas ainda se reproduzem e geram descendentes férteis. Então aqui eu teria formado uma raça ou subespécie. Nossa, como é ruim escrever esse negócio. Raça. Raça. Beleza? Jesus amado. Então aqui seria uma raciação. Perfeito? Então, ó, de novo, vem comigo. Primeiro passo, isolamento geográfico, passa por mutações, recombinações, tudo isso é direcionado pela seleção natural e o que marca o fim da especiação é o isolamento reprodutivo. Perfeito? Então essa é a especiação alopátrica. Joia? Então ocorre... Aí vamos lá. Aí. Especiação simpátrica. Senhores do tio William Lopes, o Calvo. Sim quer dizer junto.
Então, não ocorre o isolamento geográfico. Beleza? Então, elas estão no mesmo ambiente. O mecanismo que se fala a respeito desse isolamento, um é o que eu falei para vocês lá, a especiação disruptiva. A especiação disruptiva, para você ter uma ideia, né? As duas espécies estão no mesmo ambiente, só que elas estão tão diferentes morfologicamente que elas não se reconhecem para a reprodução. E às vezes acaba gerando então uma nova espécie. Ou as poliploidias, tá? As mutações. As poliploidias, elas são comuns nos vegetais, tá? Em animais é raro de acontecer, mas elas são comuns em vegetais. Então, por exemplo, se você pegar o trigo ele é uma espécie 4N, perfeito? O trigo ele é uma espécie 4N. A batata é 4N. Então você tem uma série de indivíduos que se formaram por poliploidias pela não disjunção. Lá na meiose ocorreu a não disjunção, tudo bem? E ao invés, por exemplo, de gerar um indivíduo com, vamos supor, com 20 gametas, com 20 cromossomos, gerou um indivíduo com 40. Beleza? Então as poliploidias são responsáveis pela especiação simpátrica ou disruptiva. Porém, nos vestibulares, o que é mais importante você saber? Que nessa especiação não há isolamento reprodutivo. Perfeito? Então, desculpa, pelo amor de Deus. Não há isolamento geográfico. Existe isolamento reprodutivo, sempre. Independente do tipo de especiação, vai ter isolamento reprodutivo. O que não tem aqui é isolamento geográfico. Beleza? Então, o que é esse isolamento reprodutivo? Tem várias formas de isolamento. Antes disso, né, aqui nós temos a anagênese e a cladogênese. Lembra quando eu falei que uma espécie, quando ela começa a ter modificações dentro de uma própria população, as mutações e recombinações são exemplos de anagênese. E só ela já pode levar a uma população, tá? A uma especiação. E a cladogênese é quando você tem, por exemplo, a separação de uma população em duas, gerando, na verdade seria assim, o conjunto de processos que levam de uma população em duas ou mais populações que levam à formação de novas espécies. Beleza? Então a cladogênese e aqui a anagênese. Se você pegar nesse próprio passo aqui, se você analisar só esse pedacinho aqui, ó, isso aqui já é anagênese. Tudo bem? Então, cladogênese é quando você tem um conjunto de fatores que leva à formação de uma população em duas ou mais. Aqui a anagênese ela acontece, por exemplo, dentro de uma única população, ela sempre está acontecendo. Beleza? Bom, então tá. Os mecanismos de isolamento reprodutivo, tá? Então, existem os mecanismos pré-zigóticos e os pós-zigóticos. No pré-zigótico, ocorre antes da formação do zigoto, ou seja, não há formação do zigoto. O primeiro, isolamento de hábitat, tá? Ou seja, as espécies vivem em hábitats diferentes. Os leões, por exemplo, vivem nas savanas africanas, tá? E os tigres, eles vivem nas florestas da Índia. Então, geograficamente, eles não se encontram, tá? Porém, existem alguns casos que eles colocam leões e tigres em ambientes de cativeiro e geram os ligres ou taicons, que às vezes são férteis, mas não foi encontrado em ambiente natural. Daí vem aquela ressalva, né? Encontrados em seres semelhantes entre si que se reproduzem em condições naturais e geram descendentes férteis. Vamos imaginar então que eles não se encontram no ambiente, então isolamento de hábitat, mas eles podem se encontrar no mesmo ambiente, só que se reproduzem em épocas diferentes. Então nós falamos que houve um isolamento sazonal. Às vezes eles estão no mesmo ambiente, se reproduzem na mesma época, mas cada espécie tem uma determinada condição para se reproduzir. Uma dança do acasalamento, uma cor, alguma coisa assim, né?
Então, o que acontece? As duas espécies estão no mesmo ambiente, se reproduzem na mesma época, mas elas não se entendem quanto aos mecanismos de corte. Então, elas não conseguem se reproduzir. Existe o isolamento mecânico, beleza? Às vezes as duas espécies se encontram no ambiente, estão no mesmo, estão no mesmo ambiente, se reproduzem no mesmo período, elas têm comportamento que elas compreendem, porém o aparelho reprodutor é incompatível. Tudo bem? Então os aparelhos reprodutores masculinos e femininos, eles são incompatíveis. E tem um que eu não coloquei ainda, que é o isolamento gamético. Às vezes tudo dá certo, não é? Mas os gametas, eles são incompatíveis. Também é um tipo de isolamento. Mas lembre-se, tudo isso aqui pode falhar. E aí nós temos, então, o isolamento. Tá? O isolamento pós-zigótico vai ocorrer a formação do zigoto. Beleza? Então, após ocorrer o zigoto, como vai ser uma forma de isolar esses indivíduos? Primeiro, tem a inviabilidade do híbrido. Tá? Ocorre a formação do zigoto, mas o embrião morre prematuramente, como eu coloquei aqui, ou seja, ocorre um aborto, ou ainda ele morre antes da idade reprodutiva. Esse aqui eu confesso para você que eu não me lembro de ter visto em prova de vestibular. Esse aqui. Porém, esse aqui sempre cai. Esse carinha aqui... Ui, tá quase conseguindo fazer meu ponto de exclamação, hein? Aham, ó. Nossa, ficou ridículo. Ó, então, a estabilidade do híbrido. O que acontece? Forma-se um híbrido entre as duas espécies, porém uma é estéril. Tá? Porém, elas são estéreis. Como acontece com o cruzamento da égua e do jumento. Aqui a espécie é Equus cabalus, aqui é Equus asinus, e desse cruzamento nasce o burro. Ou pode ser esse, ou pode ser esse. O burro ou a mula, beleza? Que são estéreis. Joia? Então aqui nós temos o seguinte. Aqui nós temos o seguinte. Mosquitinho da dengue aqui, mano. Ó, então nós temos o seguinte. Esses dois indivíduos aqui, eles geram um descendente estéril. Tudo bem? Geram um descendente estéril. Por que isso acontece? Aqui tem 64 cromossomos, aqui tem 62 cromossomos. Gera um indivíduo de 63 cromossomos, um número ímpar, impossibilita o pareamento correto durante a meiose, portanto, eles não formam os gametas, por isso são estéreis. Beleza? Então assim nós fechamos essa parte da evolução. Ainda na evolução vai faltar só mais um conteúdo, que é a evolução humana. Beleza? Um abraço, meus queridinhos. Esse aqui, né? Eu já ia acabando a aula sem ter acabado. Ó, irradiação adaptativa. Tá? É que esse daqui eu costumo falar lá junto com órgãos homólogos e órgãos análogos. Tá? Por isso que eu tinha esquecido que esse indivíduo estava aqui. O que seria irradiação adaptativa? Cuidado. Ó, convergência adaptativa. Quer dizer que são órgãos análogos, são espécies não aparentadas que têm órgãos com a mesma função. O que é divergência evolutiva? É quando as espécies elas têm a mesma origem, o órgão, tá? O órgão, porém tem funções diferentes. E o que é irradiação adaptativa? A irradiação eu estou falando em população. Em população. É quando uma população ela se espalha por vários ambientes, originando diversas espécies. Então, a irradiação adaptativa é quando uma espécie origina várias outras espécies. Tudo bem? É uma população que vai e origina várias espécies. E quando eu falo em órgãos homólogos e órgãos análogos, eu estou falando de estruturas.
Tudo bem? Agora sim.